Voltei. Ai, ai, ai. Então tá. A ala inteira ficou sabendo dos pecados da minha irmã. Até uma amiga dela que não era membro, mas era amiga da família do bispo, soube do que ela havia falado para ele. Não existe sigilo para quando se confessa para o bispo? Fiquei indignada e fui tentar falar com o presidente da estaca, mas nada adiantou, porque eu estava afastada, né? Não tinha credibilidade. Agora, anos depois, com essa ferramenta do Facebook, olha só! Algumas pessoas da minha antiga ala me adicionaram no Face. Eu fiquei chocada com o que descobri quando saímos da outra ala. Com o que descobri. Ponto. Desculpa. Quando saímos da outra ala, um bispo tinha sido excomungado, presidente da estaca afastado, filha do patriarca grávida, entre outras coisas. O que me deixa aliviada em saber que tudo o que aconteceu com minha família não é menos do que aconteceu com membros da minha antiga ala. E isso me dá um alívio hoje. Mas antes, me achava inferior, que não éramos bons para eles por causa dos acontecimentos com a minha família. Meu pai continua ativo. Se casou de novo, mas se casou no templo com a atual esposa recentemente. Ele tentou cancelar o selamento dele com a minha mãe, mas ele me disse que recebeu orientações de que não seria necessário desfazer o selamento dela. Ele foi selado à atual esposa e ainda manteve o selamento com a família com a minha mãe, desculpa. O selamento com a minha mãe. Ai, minha mãe não foi entrevistada, consultada, nem excomungada, mas ela não quer mais ir para a igreja, nem é pela doutrina, mas pelo que aconteceu com a minha família. Mais uma vez, querida, obrigada por ter contado a tua história pra gente. Sabe por quê? A tua história traz perspectivas que a gente nunca visita quando a gente tá lá dentro da igreja. Eu falo isso por experiência própria, tá? Eu tenho mais alguns comentários para fazer sobre o que aconteceu aqui com a tua família. Bom, a mãe dela foi vista por algum membro da ala voltando da escola à noite com alguns colegas e começou uma fofoca de que ela estava adulterando. Dentro da comunidade mórmon, você precisa entender uma coisa. Existem as diretrizes, que na verdade são exigências, eles chamam de diretrizes, mas são exigências. Se você quiser ter uma boa, como é que fala? Uma boa fama, né, entre os membros da igreja, ter chamados, entrar no templo, você tem que fazer, são obrigações, né? Aqui tá a lista, tá? Entre elas, você precisa evitar a aparência do mal. O que aconteceu aqui com a mãe dela, ela estava voltando da escola, né, com colegas, e isso foi a aparência do mal, as pessoas começaram a fofocar. Quem conta um conto aumenta um ponto. Os membros da comunidade de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eles estão sempre vigiando os outros membros e também sendo vigiados por eles. Quer ver notícia? Quer ver causar uma notícia? Se você for visto no domingo comprando. Ai, adivinha quem foi que eu vi saindo do supermercado no domingo, né? Fulano de tal. Se você for presidente da cidade de Socorro, tiver algum chamado na igreja de destaque, você nem corre esse risco de fazer isso. Fica sem leite, fica sem pão, come ovo no domingo, porque esqueceu de comprar alguma coisa, mas não vai lá. Porque se você for comprar no domingo e um membro da ala for visto, vai chegar no ouvido do bispo. A tua reputação está em jogo. Então isso é muito ruim, porque você não olha para dentro de você, você tem que olhar para fora todo o tempo. Quem é que tá me vendo? Se eu for de biquíni na praia, se algum irmão me ver, mas aí eu tô perdida, né? Odeia maiô, mas vai de maiô, porque se alguém da igreja tiver de biquíni, vão começar a falar mal de você. No caso da família dela aqui, a fofoca foi tão destrutiva que acabou literalmente destruindo o casamento dos pais dela. Uma coisa interessante que ela falou, que eu não vou deixar passar batido não, tá? Ela disse que o pai dela, antes de se batizar, ele era um homem violento, ele era um homem... ele bebia muito, né? E depois que ele se batizou na igreja, ele melhorou em relação a isso. Eu vou repetir aqui, a igreja tem muitas coisas boas para te oferecer.
Só tem uma pessoa que pode decidir se a igreja é um ambiente bom para você ou tóxico. Você. Teus pais não têm esse poder, teu cônjuge não tem esse poder, teus filhos não têm esse poder. Ninguém tem. Só você. Porque você é um indivíduo. Só você sabe se a igreja é boa ou não para você. E se for boa, é melhor ficar. E se não for boa, você precisa sair, porque é uma questão de sobrevivência emocional, a menos que você queira adoecer. Bom, tudo bem. A irmã dela decidiu voltar para a igreja e foi lá confessar os pecados para o bispo. Com certeza, você é um membro que está afastado há muito tempo, tá? Mesmo que a irmã dela não quisesse fazer isso, não tivesse tomado a iniciativa, o bispo ia chamar. Vamos conversar. Dependendo do bispo, ele vai falar para você, não precisa me contar nada do que aconteceu. Vamos fazer umas metas aqui, né? Tudo bem. Outros bispos vão querer saber de tudo o que aconteceu durante o tempo que você estava afastada da igreja. E agora você confessa. Alguns bispos mantêm sigilo, outros não. É uma realidade. Tá? Nem todos eles saem contando as coisas que acontecem dentro do bispado para a esposa, para a família ou para outros membros da ala, mas alguns bispos contam sim, ou contam só para a esposa. Eu vou te contar, querida, mas você, por favor, não comenta com ninguém. A esposa dele vai e conversa com a melhor amiga dela. Irmã, eu vou te contar, mas é porque eu confio tanto em você, não comenta com ninguém. E aquela melhor amiga dela vai contar para a melhor amiga, quando viu, tá todo mundo sabendo sim. Eu ficava sabendo. Você ficou sabendo que o irmão falando de tal tá excomungado? Eu vou repetir, cuidado com as coisas que você fala dentro do bispado, meu Deus do céu. Deus não conhece teu coração e teu pensamento? Por que você não fala com ele? Ele já sabe de tudo mesmo. Para que vai falar para um homem imperfeito que você não tem noção do que passa na cabeça daquele homem? Cuidado! Ai, que loucura! Bom, ela fala algo aqui que é sobre isso. Ah, tá. Antes de entrar nesse assunto, que eu quero encerrar com aquilo, porque realmente me chamou a atenção na história dela. O fato do pai dela não ter precisado cancelar o selamento dele com a mãe dela para poder ser selado a outra esposa é porque você faz parte de uma igreja polígama. Eles falam para você que poligamia foi na época, né, que a igreja começou, porque senão ia matar todos esses homens da igreja e se acabar. Conversa fiada, né? A gente já conversou muito aqui sobre a altíssima libido de Joseph e a oportunidade que ele teve de dar nome ao adultério. Ele nomeou como poligamia, né? Mas a gente já falou muitas vezes sobre isso. Se você acha que a poligamia não é uma realidade, dá uma olhada lá em Doutrina e Convênio 132. É doutrina. O novo e eterno convênio não é o casamento no templo, é poligamia. Já falei sobre isso com você outras vezes. Então, teu pai, querida, de acordo com o dogma Mormon, ele na outra vida vai ter várias esposas. Monte, né? Eu não sei se são 5 ou 8, mas no livro de Mormon aparece um número lá. Dá uma estudadinha lá se você quiser, né? Eu não lembro onde tá, não. Mas é doutrina. Porque se não fosse doutrina, o homem não poderia se selar uma outra esposa antes de cancelar o selamento com a primeira. Tá bem aí diante do nosso nariz, só não vê quem não quer. E por que a mulher não pode? Ela não pode ser selada. Se ela for viúva, por exemplo, se ela ficar viúva, ela não pode ser selada a um outro homem, querida. Não pode, porque ela já foi selada ao primeiro. Lascou. Ela pode até se casar, ela vai ser só pra essa vida, né? Na outra vida vai ser do homem lá, do primeiro esposo que faleceu. Ela fala aqui que quando ela frequentava a ala, quando ela frequentava a igreja, passando por todos aqueles problemas que ela estava passando dentro de casa, com o irmão tendo que se casar, né, porque teve relação sexual com a namorada, né, e a mãe dela sendo acusada de adultério, ela vendo o casamento dos pais dela se desfazer, ela se sentia inferior às outras pessoas da ala quando ela frequentava a igreja. Por quê? Porque ela estava falando o que eu te comentei na primeira parte desse vídeo. Ela, como eu e você, ela estava sempre comparando a vida dela real, a vida dela autêntica,
a máscara social daquelas outras pessoas, tá? Que dentro do mormonismo atinge um nível maior ainda, passa a ser perfeccionismo, né? Então, ela se sentia inferior às outras pessoas. Depois que ela saiu da igreja, que ela se afastou e ela teve notícias de que algumas coisas aconteceram, como um bispo foi excomungado, o presidente da estaca havia se afastado, a filha do patriarca tinha engravidado, ela pensou, ai, que alívio, não era só na minha família que tinha problemas. Sabe qual é a grande realidade? É que eu sento aqui, né, e converso com você. Talvez você olhe e pense, ai, a Wanda, né, que vida, né, bonita, né, moro lá nos Estados Unidos. Você não tem noção de como é a minha vida. Ai, você não tem noção de tudo que eu já passei no Brasil, aqui. E ainda passo, e ainda luto muito. Não me veja como uma pessoa que tem uma vida 100%, porque não é verdade, né? E eu também não sou santa, não sou perfeita, não sou nada disso. Eu já te falei várias vezes e repito, tá? Então, o que você precisa tomar cuidado é com os ambientes que você frequenta, porque a grande realidade é que você tem problemas, eu tenho problemas, todo mundo tem. Você vai lá na igreja, você vê aqueles homens de gravata, de camisa branca, tudo bonitinho, a família, né? A mulher de saia, o vestido, os filhos tudo penteadinho, tudo fofinho, né? Você não sabe o que acontece dentro de 4 paredes e você nunca vai saber, porque eles não falam, né? Não, essas coisas não se comentam. Ninguém vai chegar pra você e falar assim, eu tô jejuando, mas não adianta nada esse negócio de jejum, não. Ixi, eu já jejuei tanto que não acontece. Não, você não pode falar isso, porque você tá rebelde. Eu tô jejuando e tanto, eu não recebi essa bênção ainda porque não é a hora. O Senhor vai me dar essa bênção, mas não chegou a hora ainda. Dissonância cognitiva. A realidade é que eu, você e todo ser humano, do momento que nós acordamos até a hora que a gente vai para a cama, nós temos um diálogo interno, onde não existe máscara social. Você se olha no espelho, você pensa algumas coisas a teu respeito. Você olha para o teu casamento e você vê coisas que ninguém mais vê. E a tua voz interna, o teu diálogo interno, ele vai ditar o teu grau de felicidade, de equilíbrio ou de infelicidade e de desespero. E se você continuar se comparando a pessoas perfeccionistas e você se sentir inferior como ela, sabe o que você tem que fazer? Você tem que sair daquele ambiente, mesmo que seja uma igreja que se diz ser verdadeira, que graças a Deus a gente já descobriu pela história e fatos documentais que não é coisa nenhuma, que tudo aquilo é mentira. Eles construíram para você um castelo de areia e você acha que aquela igreja está sobre a rocha. Ela está sobre um baita de um castelo de areia, tanto que não dá certo para você, tá? No livro de Mormon diz, Adão caiu para que os homens existissem, os homens existem para que tenham alegria. Você precisa ter alegria. Sai de ambientes tóxicos, sai de perto de pessoas que te fazem sentir inferior a elas. Mesmo que este lugar seja a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ai, aquele irmã, você se afastou porque se chateou com o bispo, né? Ai, que absurdo, né? Sabe o que você tem que falar? Sair porque me chateei com o bispo. Qual é o problema? Sabe como é o nome disso? Inteligência emocional. Se você se chateia com o bispo, ou seja lá com quem for na igreja, você se sente abusada mentalmente, emocionalmente, você continua lá, você está abrindo mão da tua inteligência emocional. Quando você cair numa depressão ou em algum outro problema de saúde mental e você pedir ajuda para a igreja, eles vão falar, não dá, irmã. Infelizmente a gente não pode ajudar. Vende a sua televisão, vende seu carro. Cuida do teu diálogo interno. Frequenta ambientes que te proporcionem um diálogo interno positivo, em que você se sinta bem e não inferior a ninguém. Pelo simples fato de que você não é. Você não é inferior a ninguém. Isso é ilusão. Isso é pegadinha para te manter escravo de um sistema. Dividindo sempre, consagrando sempre teu tempo, bens, talentos e energia. Não te esquece disso, tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.